Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém vindo a primeira vez? Você é a Dayana, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Quem é? O Moreira, por favor. Aquela moça Dayana, mas, além da Dayana, mais alguém vindo a primeira vez? Não, Roberta não é a primeira vez. Só se for hoje, não é? É isso, sejam todos bem-vindos, né? Aqui é uma alegria estar aqui com vocês. Olha ali a Beth chegando, Maria Clara, meu amigo Zivaldo Júnior, todo mundo aqui, só... Já foi, Zivaldo. Olá, seu Raimundinho. Ai, todo mundo aqui, só alegria, né? Só coisa boa, todos nós aqui reunidos para essa reunião de tratamento espiritual. Clícia, você faz uma prece inicial por nós? Vou pedir a Clícia aqui para fazer a prece de tratamento. Aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, podem fechar nesse momento. Vamos serenar os nossos corações, as nossas mentes, para a gente conseguir fazer uma sintonia melhor com os nossos anjos guardiães e com os bons espíritos. Pai de amor, bondade e justiça, nós te agradecemos por este momento de união em que nós e os espíritos nos reunimos para refletir sobre as palavras de Jesus Cristo, nosso mestre e guia. Que os anjos da guarda de cada um aqui presente possam nos amparar, inspirando-nos boas ideias, e que estas ideias possam nos mover na nossa melhora moral, no dia a dia das nossas vidas. Assim seja. Obrigado, Clícia. Então, durante o mês de novembro, nós vamos estudar a beneficência. Dezembro, só para saber se vocês estão atentos, é durante o mês de dezembro. Nós vamos estudar a beneficência. Todo mundo atento. Exatamente, Marta. Tentando enganar o pessoal, e o pessoal... Nós estamos em instruções dos espíritos. Nós vamos hoje estudar o item 12. Se alguém estiver sem o Evangelho, essa é a nossa reunião de tratamento espiritual, não é? Deixa eu só compartilhar aqui, porque hoje eu atrasei um pouquinho aqui, peço perdão a vocês. E aí o pessoal de casa que nos acompanha já está aqui querendo saber por que é que está tudo atrasado. Estou dizendo, cobra, e ai de nós se não chegar na hora. Deixa eu colocar aqui. Hoje nós vamos estudar um texto de São Vicente sobre a beneficência. Esse é o primeiro dos itens, né? O segundo item. Railson, você percebeu se a transmissão tá tranquilo? Tá ok? Aqui eu não estou conseguindo visualizar, mas é um problema aqui no meu. Deixa eu ver. Pronto, aqui já estou vendo. Tem muita gente participando, minha amiga Júlia, Cleonice, né? O pessoal está tudo aqui acompanhando. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui conosco. Não estou conseguindo compartilhar, então da próxima vez eu compartilho. Vamos lá ouvir São Vicente falando sobre a beneficência. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros.
Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abre-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no um repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homem fortes, cingi-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos os zelos e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse material que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação, é a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes sejam dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino mistério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Hoje nós vamos... Obrigado, Railson. Hoje nós vamos falar sobre a caridade, sobre a beneficência.
eu vou pedir a vocês um pouquinho de concentração, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Toda vida eu pergunto se alguém quer falar, ninguém quer falar e eu acabo falando. Por isso que hoje eu não vou perguntar se ninguém quer falar, não. Eu vou acabar logo falando, mesmo. Vocês vão... Mas não é por isso, brincadeiras à parte, é por isso, porque eu queria destacar para vocês algumas passagens que eu queria que ficasse muito claro. E eu não queria perder a oportunidade nesse mês de dezembro. Nós estamos estudando a beneficência, isso é uma reunião de tratamento espiritual. Está todo mundo aqui em busca de amparo, de ajuda. Está todo mundo aqui em busca de uma melhora. E eu queria fazer alguns destaques para reflexão antes da aplicação do magnetismo que vocês vão já receber. Essa parte que São Vicente diz assim: as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. O espiritismo, gente, não é para os bons. O espírita não é o bom, não é o perfeito. Não nos iludamos com isso. Nós não somos melhores. Nós estamos nos trabalhando, tentando, nos esforçando. Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que busca o aprimoramento, não é quem está perfeito. Quem é perfeito é outra categoria, não é espírita, já é espírito bom. Então nós aqui todos temos as dificuldades. E ele deixa bem claro, as manifestações espíritas vêm para os de olhos fechados. Aqueles que não veem, que não enxergam, aqueles que não conseguem bem entender. E os de corações indóceis somos nós. Vicente de Paulo, quando em vida, ele se tornou padre, porque ele queria ascensão material. Ele era muito pobre, de uma região muito pobre da França, da Gasconha. Ele queria crescer materialmente. Ele trabalhava na lama, plantando arroz dentro de lama. Então ele não aguentava mais essa vida, resolveu ser padre. O pai dele vendeu 1/3 do que tinha para pagar o seminário, para pagar o seminário. E quando ele chegou lá, no seminário, que tinha um outro nível social, e o pai dele foi visitá-lo, ele 2 vezes negou o pai dele, não reconheceu, porque ele tinha vergonha do pai, que era matuto, comparado a ele, que estava estudando em Paris, e o pai dele tinha tido paralisia na perna. Então ele tinha vergonha do pai. Ele no portão, meu filho estuda aqui, dizia, meu filho, Vicente. E aí ele disse, não é meu pai não, se escondia com vergonha do pai. E isso fez ele entrar depois numa profunda dúvida sobre a sua fé. Ele começou a duvidar de tudo. Ele não tinha fé. Ele diz que passou ele chama de a grande noite, que é aquela noite que todo ser humano passa, quando a gente tem que decidir. Enquanto a gente não decidir, a gente vai ficar nessa noite, uma noite de agonia extrema, que é se eu creio ou não creio, se eu acredito em Deus ou não. E ele chama essa grande noite, essa noite de agonia, que demorou 3 anos, não foi um dia, uma noite, foram 3 anos. Como ele não tinha fé, ele escrevia as orações, botava naquele, eu acho que o nome é escapulário, né, que os padres usam, né? Ele colocava ali naquele escapulário e ele dizia, olha, eu não acredito, mas eu quero pelo menos carregar no peito, como sinal de uma possível crença, mas eu mesmo não creio, eu não acredito. Ele estava agonizante na sua fé. E aí ele pediu orientação espiritual. Isso é muito importante. Quando nós estivermos fragilizados, quando nós estivermos no momento de descrença, a gente tem 2 saídas: se entrega ao materialismo, mas aí o materialismo tem as suas consequências. Saber quais são as consequências. Você tem que saber também se você quer. É uma saída. Se você não tiver, peça uma orientação espiritual. Converse com alguém que você acha que pode lhe dar algumas orientações para que você tenha uma porta, um caminho para sair daquela orientação, daquela noite mais difícil,
mas depois caminhe, viva. E nesse São Vicente, nessa sua agonia, foi conversar com um outro padre, que lhe era Francisco de Sales, que também é santo, né? São Francisco de Sales, pedir orientação pela sua descrença, porque ele não estava mais acreditando. E quando ele conversava com o padre, que era o seu orientador, ele percebeu uma coisa nele, assim, mas como o padre Francisco é doce? Como é que pode uma pessoa ser tão doce? Tudo que ele fala tem uma doçura, não agride. Todas as palavras parecem que erguem, né? As palavras erguem. Ele não machuca, não maltrata. E aí ele disse para si mesmo, eu quero ser assim. Eu quero ser doce. Eu quero ser uma pessoa que ao falar, erga. Que as minhas palavras possam produzir no outro o que ele tem de melhor, enfatizar o que ele tem de melhor, como é que ele pode ser uma pessoa melhor. E ele passou a vida inteira querendo ser uma pessoa doce, branda. Os Espíritos vão sempre nos ensinar isso. Toda vida que a gente quiser falar alguma coisa, ensine com doçura. Não agrida. Porque aquele que agride não educa, traumatiza. Ele faz o contrário da educação. E aqui você vai ver ele dizendo que as manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados, aqueles que estão cegos, que não enxergam pela ignorância, e de corações indóceis, os corações que não são doces, aqueles que negam a Deus, que rejeitam a Deus, aquele que é agressivo, que é violento. É para esse que os Espíritos vêm. Então nós temos que ter essa humildade de aceitar as nossas fragilidades. E ele ainda diz mais, antes, ele diz assim, mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Se nós quiséssemos, bastaria essas duas coisas. A minha vontade, eu tenho que querer. Eu tenho que acordar pela manhã e fazer como o Vicente de Paulo fez. Quero ser uma pessoa doce. Cada um de nós vai escolher a sua virtude. Quero ser uma pessoa melhor. Quero combater a raiva que eu tenho em mim. Quero combater a maledicência. Quero combater o egoísmo. Aquilo que é o vício, que você sabe que é ruim. Escolha, mas lute todos os dias para combater, porque Deus vai ajudar. Os Espíritos vêm para nos estimular os zelos e as virtudes. É isso que eles querem de nós, que nós sejamos pessoas melhores, que nós possamos combater em nós aquilo que só nos causa sofrimento. Ah, Cícero, mas eu não sofro agora. Não se preocupe, vai sofrer. Porque enquanto a gente viver no império dos vícios, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja, enquanto eu viver nisso, eu serei infeliz. Pode ser que num primeiro momento não pareça. Pode ser que num primeiro momento parece que eu controlo. Mas uma hora a gente vai perder o controle. Uma hora a gente vai. E aí é onde a gente vai perceber como não valeu a pena. Eu sempre digo, não há nada mais forte para quebrar o egoísmo do que quando você se vê adoentado. Uma pessoa que sofre um AVC e fica numa cama totalmente limitado, sem poder fazer nada. Eu conversei com a senhora que estava 3 meses numa UTI. Porque, na verdade, ela só definhava, porque parece que ela era alguma coisa tipo hipotireoidismo, alguma coisa do tipo, que eles não estavam percebendo, e estava sendo mascarado pelos remédios. Até que uma enfermeira, inspirada pelos bons espíritos, disseram, não é isso que tem? E quando controlaram essa questão da tireoide, ela conseguiu sair, mas era algo que tinha passado despercebido, e os médicos
E os remédios estavam camuflando, escondendo, não estavam conseguindo achar. E ela disse para mim que rezava lá. Mas ela disse que não tinha nada pior do que estar na UTI, do que não poder ir no banheiro, de que ter de fazer as suas necessidades em cima de uma cama, para alguém vir e lhe trocar. Porque não pode ir no banheiro. Você fica deitado numa cama sempre. Então, olha como isso é terrível. Outras pessoas me disseram que não há nada pior do que você estar na UTI, entubado e consciente. Porque é uma sensação terrível. E aí você vai saber do que adiantou tudo que eu parecia que eu era tão forte, parecia que eu resolvia tudo, parecia que eu podia tudo. Nós não podemos tudo. Nós temos limites. Por isso que a gente tem que pedir a Deus força para passar pelas provas. Não podemos ficar imaginando que temos já essa força. Nós não sabemos o que a vida nos reserva. É só a gente abrir jornal, internet, olhar as provas que as pessoas estão passando e fazer uma análise se a gente aguenta as provas que as pessoas estão passando. As nossas provas a gente lamenta, murmura, e às vezes o que a gente sofre é muito pouco, comparado aos sofrimentos que são descritos todos os dias nos nossos telejornais. Por isso que ele diz, a gente tem que ter vontade e pedir ajuda a Deus. E nesse mesmo parágrafo que eu estou destacando, ele diz, homens fortes, cingivos, ou seja, preparem-se. É uma batalha para fazer. Depois ele diz, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé as vossas armas. Nesse mundo, meus amigos, o que é que nós temos? Como passar nesse mundo? Como viver nesse mundo se não for com a fé? Que outro remédio nós temos que não a fé? Você tem que ter fé em Deus, é a chave de tudo. Se nós não tivermos fé em Deus, essa discussão nem começa aqui. Em que se baseia a fé em Deus? Que eu terei os elementos suficientes para enfrentar as adversidades. Não é que eu tenho que ficar tendo fé em Deus lá sentado, esperando, deitado, esperando que as coisas se resolvam. A fé em Deus diz, olha, você tem forças, você é capaz, você é um espírito criado por Deus, eu tenho um plano para você, Deus falando. Deus tem um plano para cada um de nós. Nós estamos aqui com um objetivo traçado. Há um plano, ninguém está no mundo solto. Deus é a inteligência suprema. Ele conhece a cada um de nós que está aqui, cada um. Ele sabe os limites de cada um, o que cada um precisa, o que cada um de nós precisa. E Ele só está esperando que nós tomemos a decisão. Só que está lá a gente se enganando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou tentando desse caminho, eu vou tentando desse jeito. Até que a gente vai eliminando todas as possibilidades e diz assim, meu Deus, era para eu ter pensado em Ti primeiro. Era para eu ter confiado em Ti primeiro. Era para eu ter me dedicado a Ti primeiro. As outras coisas virão em consequências. Mas aí a gente faz o contrário, a gente quer primeiro as outras coisas e Deus por último. É o contrário, é Deus em primeiro. Por isso que ele diz, quem é fraco, se apegue na fé. Que a fé seja as nossas armas. A única arma que a gente deveria ter era a fé em Deus. Como é que a gente vai se proteger? O que é proteção? Proteção da vida? É o direito da vida? Ok, mas a gente morre. Você pode não ser assassinado, vítima da violência, ok? Mas você morre. Todos nós vamos morrer. Então não pode ser essa vida apenas do fato de respirar que nós estamos nos protegendo. Não é disso. É dar sentido à existência. É não se perder. E tem uma dificuldade nossa, que é quando a gente conhece, depois que a gente erra, e a gente conhece, a gente fica com vergonha de voltar. E em vez de a gente retornar para Deus, a gente vai para mais longe. Por quê? Porque eu tenho vergonha
Eu errei, eu tenho vergonha, não devia ter feito isso. Não devia ter feito, é verdade. Mas retorne como filho arrependido. Receber. Não fique distante, porque eu vejo isso, quantas pessoas não vinham para o centro, não estavam no grupo, aí não quer vir mais, aí vai para outro canto, aí não retorna porque tem vergonha, e fica num caminho, né, num labirinto que não se resolve. Só na próxima encarnação, porque aí a pessoa morre, aí zera de novo, aí vai tentar. Mas ninguém sabe em que condições será nessa próxima encarnação. Então aproveite essa que você tem, viva agora, nesse momento, não deixe para depois. Então Vicente de Paulo, ele, como eu disse para vocês, ele pegou uma coisa, que é trabalhar a brandura, que aqui ele também apresenta. E ele começou a se dedicar à conquista dessa virtude e passou os seus dias trabalhando. Então, ele é o espírito. Aqui no Brasil, ele não tem, talvez, a popularidade que ele tem na França. Mas na França, ele construiu tanta coisa, do ponto de vista da caridade material, ele construiu tanta coisa, que ele é muito querido. Foi Vicente de Paulo quem criou freiras, ordens de freiras, fora do convento. Por quê? Porque para fazer a caridade às pessoas, ele precisava de alguém que ajudasse. E aí, as freiras ficavam presas. Depois que você se tornava freira, você ficava lá no claustro, né, no convento. Ele pediu permissão ao Papa, que ele queria criar um tipo de ordem de freiras novas, coordenada por uma senhora chamada Margarida de Marillac, para cuidar, e o convento dela seria as ruas. Elas iriam, o seu claustro seria as ruas, eram as irmãs de caridades de rua. Então ele teve que pedir permissão ao Papa para isso. Porque ele era o padre dos reis. Ele era o confessor dos reis. Então os reis iam se confessar com ele. E aí, quando ele quis ajudar as pessoas, ele chamou as pessoas que ele conhecia. Quem era que ele conhecia? As mulheres da nobreza. Porque os homens não iam cuidar. Fazer caridade não é coisa de homem. Caridade, na época, é coisa de mulher que não tem o que fazer, vão fazer caridade. Porque os homens vão para a guerra. Porque o homem não tem o que fazer, vai para a guerra. Né? O homem só quer saber de jogo e guerra. As mulheres eram quem fazia a caridade. Então ele foi pedir às mulheres da nobreza para ir. Vamos lá fazer a caridade. Aí as mulheres nobres foram todas fazer a caridade. Só que quando ela chegava lá, as pessoas eram sujas. Aí elas, não, pegar nele, não. Elas chamavam as suas empregadas para fazer a caridade no lugar delas. Então, quem cuidava das crianças era a empregada, mas para a sociedade, quem era a caridosa? A dama que estava lá. Elas eram quem faziam as caridades, as mulheres, as empregadas, era quem de fato fazia o papel, mas porque as senhoras levavam na frente porque não queriam pegar. Tem uma cena no filme de Vicente de Paulo que eu acho fantástica, é quando as mulheres se reúnem, as damas da nobreza se reúnem porque ele está exagerando. Ele diz assim, sujo, feio, são coisas, sujo, feio, doente, a gente pega, mas negro é demais. Elas se reúnem para dizer, negro é demais, porque ele queria pegar, que ajudassem os negros, né? E aí elas se revoltaram, aí ele deixou de trabalhar com elas e trabalhou com as empregadas. Montou a sua ordem com as empregadas. Vicente de Paulo foi o primeiro, ele é o patrono da chamada pastoral carcerária, porque ele é a primeira pessoa a cuidar dos presos. Porque para ele, aquela pessoa podia melhorar. E ele sempre baseado numa frase de Jesus. Eu estive preso e não foste me visitar. Baseado numa frase de Jesus. Ele lembrou disso e ele foi cuidar dos presos. Ele criou orfanatos, ele criou um negócio chamado uma roda nas igrejas,
Porque as mães, quando tinham filhos, elas abandonavam nas portas das igrejas. As crianças eram congeladas, morriam, eram jogadas no rio Sena, morriam congeladas. Algumas crianças, os mendigos pegavam, furavam os olhos, cortavam as pernas da criança, quebrava, pegava o bebê e quebrava a perna do bebê. Não matava, quebrava a perna ou furava os olhos. Por quê? Porque uma criança coxa ou cega ganhava moeda. Uma criança inteira não ganhava nada. Então eles aleijavam as crianças para poder ganhar, faturar em cima. Vicente Paulo criou uma roda que você coloca a criança e gira, e a criança caía para dentro da igreja. E assim ele foi salvando muitas crianças. Criou hospitais, chamados hospitais do coração, restaurantes do coração, onde ajudavam as pessoas. E vocês estão vendo o bem que ele fez, e lá no começo o que era que ele queria? Dinheiro, com vergonha dos pais, mas mudou. Veja, será que se eu dissesse para vocês agora, ó, eu conheço uma pessoa ali que tem vergonha dos pais, se esconde, porque não quer ver o pai, morre de vergonha. Vocês acreditariam que essa pessoa poderia se tornar uma pessoa boa? Não, Magda, agora que a gente contou a história, mas de um modo geral, quando a gente não vai logo julgar, isso não presta, isso não vale nada, né? De um modo geral, a gente já vai julgar. Mas veja que todo mundo pode mudar, porque São Vicente de Paulo foi um desses, que aos olhos da... Então, uma pessoa que a gente às vezes julga muito errado, pode se modificar e se tornar uma pessoa melhor. Porque, basta querer, a vontade, acreditar em Deus. Então a gente precisa trabalhar com essa ideia de que todas as pessoas podem se modificar. Porque Vicente de Paulo é um santo. Mas se a gente lê a primeira fase da vida dele, até os 27, você diz, isso aí não vai servir para nada. É uma pessoa que não vai servir para nada, só tem interesses materiais, só quer saber de ficar rico. Então, há uma transformação que nós passamos. Há esses momentos de transição, onde é difícil. Só que a gente tem que lembrar não pode esperar, assim, olha, eu quero, como é a frase que é incoerente assim, né? Eu quero melhorar para poder ficar bom. Eu quero ser bom para fazer o bem. Não vai acontecer. Você tem que ir fazendo mesmo sem não ser. Você vai fazendo. Como é que Paulo de Tarso nos ensina? Na falta dos vasos limpos, vai os vasos sujos mesmo. Erasto diz assim, olhe, eu preferiria que só tivesse médios moralizados. Eu preferia que os médiuns fossem todos de uma moral evangélica, todos sem nenhum defeito do ponto de vista, defeitos morais, vícios morais, porque as comunicações seriam lindas. Mas não tem, então é você mesmo. Vocês vão ser nossos médiuns, porque não tem quem preste. Na falta de quem não presta, vai os imprestáveis mesmo. Agora, eu tenho que começar. Porque se eu ficar esperando, não, eu vou ser bom. No dia que eu for bom, eu faço bem. Não vai fazer nunca. Porque você precisa fazer o bem. Fazendo o bem, você vai se melhorar. Você precisa ir trabalhando para ir conquistar a fé. A gente não tem fé. Ponto. Isso não é defeito. O defeito é eu continuar... Defeito aqui, entendam, não no sentido de algo defeituoso. A falha está em eu não começar. Que eu não tenho, é verdade, isso é um fato. Mas eu vou tentar. Eu tenho erros, eu ainda tenho maus pensamentos, eu ainda tenho dificuldade. Tenho, isso é verdade. Não vamos negar uns para os outros. Não, eu passo o dia rezando. Eu passo o dia só meditando e fazendo bem. Esquece, tu está brincando. Não precisa mentir para a gente. A gente sabe. A questão é o que eu faço com os meus pensamentos. Eu me arrependo. Porque às vezes, no contato com os seres humanos, aparece uns enviados de nosso Senhor Jesus Cristo do nosso lado, que pelo amor de Deus, a vontade é caridosamente enforcar a pessoa, porque fica perturbando o nosso juízo.
Às vezes, da hora que acorda, da hora que vai dormir. A pessoa nasceu com esse objetivo na existência, perturbar nosso juízo. Aí você cai a ficha e diz, rapaz, mas sou eu que estou me deixando perturbar. Sou eu quem estou me contaminando. Porque se a pessoa é desse jeito, por que eu vou me perturbar se a pessoa é o que é? Eu quem tenho que compreender, eu quem tenho que fazer diferente e começar a orar pela pessoa. Agora eu não faço uma oração, uma prece, e quero que a pessoa acorde melhor. Mágica. O que é isso? Veja, o Espírito, eu não sei, eu sempre digo, eu nem sei se é meu anjo da guarda, né? Porque eu falando com ele, ele diz assim, olha, você não faz uma prece, você não pede para a pessoa mudar. Aí você quer o quê? Que a pessoa acorde melhor de uma hora para outra, do outro dia para outro. Eu gostaria de dizer que eu não estou falando da Ana, tá? Isso aqui é outras situações, senão todo mundo vai pensar que eu estou falando da Ana. Não é da Ana, não é uma pessoa boa, alma boa, né? É dizer assim, você não faz nada, você quer que a pessoa acorde melhor? Sabe o que é isso? Isso, meu anjo da guarda falando comigo. Egoísmo. Você quer que as pessoas mudem para que você seja feliz, para que a sua vida seja fácil. Então, reze pela pessoa, porque talvez ela se envolvendo numa outra atmosfera, ela comece a tomar decisões melhores. Mas fique feliz pelas decisões dela. Você ainda não fez nada por você. As suas decisões são outras. Então a gente tem que parar de querer pedir a Deus que fulano mude para a minha vida ficar confortável, para ser mais fácil para mim. É preciso que eu mude, eu faça a minha vida mais confortável. Ou então a gente vai ficar nesse eterno labirinto que parece que não tem fim. Porque um melhora e aparece outro. É assim, né? A vida, um melhora e daqui a pouco muda. Uma hora é um, uma hora é outro. E sempre tem alguém com problema, e sempre tem uma dificuldade. O trabalho melhora e em casa acontece. Aí em casa melhor o vizinho resolve fazer um baile funk, você não dorme de noite. No outro dia, não sei o que, o seu time perde. E a felicidade nunca se realiza, porque tem sempre alguém perturbando. Eu lembro, para encerrar, antes da gente fazer aquele momento de reflexão sobre o dia, a semana, que eu estava vendo um desses programas de religiosos, que eu adoro esses programas que o pessoal vai... Amém, Senhor. Que o pessoal vai para os programas de pastor que vão contar as histórias, né? Aí, opa, acabei de derrubar água aqui, não tem problema não. E aí eu estava vendo que o pastor chamou o rapaz, aí era um senhorzinho, uma idade bem avançada, ele disse assim, pastor, vem aqui só para dar um testemunho. Olha, eu estou bem de saúde, estou andando, estou forte, lá em casa está tudo bem, assim, está tudo tranquilo. Aí o pastor, pois é, você veio agora para agradecer? Ele, agradecer e pedir, porque agora Deus podia mandar um dinheirinho, né? Já curou tudo, dá para mandar um dinheirinho. Veja, a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre querendo alguma coisa. E nunca cessa, nunca para, porque a gente nunca agradece. Nunca é grato. A gente tem tanta coisa, eu lembro eu pequenininho uma vez... Nunca se vocês lembram aquela prece? Eu acho que a prece da gratidão, minha mãe me obrigava a rezar todo dia, que era aquela, eu quero agradecer pelos olhos perfeitos, enquanto tanta gente não tem como enxergar, pelas mãos perfeitas, enquanto tantas pessoas não têm mãos. É uma prece da gratidão que ele vai agradecendo por tudo isso. Aí a gente não percebe isso, não agradece pelos olhos, não agradece pelas mãos, não agradece porque pode ouvir, porque pode falar, que pode erguer. A gente precisa refletir sobre isso, sobre gratidão. Vamos diminuir as luzes, pedir aí o Moreira que está aí. O Silva já foi hoje? O Silva está aplicando magnetismo, né? Vamos diminuir um pouco as luzes. O Wagner vai começar a tocar. Contrário, Moreira. E eu agora vou pedir a vocês, antes da gente chamar para o magnetismo, que vocês
tenham 1 minuto para refletir sobre o dia de hoje, sobre a semana. Tentem buscar se tem algo que vocês precisam pedir perdão a Deus, que vocês se arrependam do que fez de errado. Alguma coisa que precisa ser trabalhada, para que antes de receber o magnetismo, nós estejamos conscientes daquilo que temos de fazer. Vou dar 1 minuto a vocês. Vamos ao primeiro grupo. Márcia, Nena, Thalita, Yara, Simval, Isabel Cristina, João Vitor, Roberta, Isabel Guimarães, Maria Cláudia, Maria Isabelle, esse é o primeiro grupo. Peçamos a Deus que os abençoe. Que Deus, em seu infinito amor e sua infinita bondade, derrame sobre cada um destes, que agora se encontram em tratamento, as bênçãos necessárias para que possam vencer as dificuldades que passam, para que possam suportar as provas que vivenciam.
João Vinícius, Wellington, Marcos, Nádia, Joaquim, Fabiano, Gisele, Daniele, Francisco Chagas, Isabel Martins. Esse é o segundo grupo. Peçamos a Deus que os abençoe, que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, derrame sobre cada um destes bênçãos e luzes, para que possam receber o amparo que vieram buscar. Continuemos em prece. Vamos ao terceiro grupo. Rafael Reis, Dina, Neumann, Rita, Elinete, Vanessa, Rayane, Raimundinho, Salomeide, Pepe. Rafael Lima. Esse é o terceiro grupo.
Mantenhamos-nos em prece, pedindo a Deus que os abençoe, para que estes possam receber o amparo que vieram buscar. Mantenhamos-nos com o pensamento elevados a Deus, pedindo por cada um destes que precisam de amparo. Vamos ao quarto grupo. Já estamos nos aproximando do encerramento da reunião. Rose, Gisele, Dayana, Rejane, Jailson, Dona Antônia, Letícia e Bruno, Maria do Carmo, Railson e Andresa. A partir deste momento, ainda falta mais um grupo, mas eu vou pedir a todos que já visualizem a pessoa que você deseja que receba o magnetismo. Visualize-a envolvidas no amor de Deus. A imagine feliz,
a visualize calma, tranquila, serena. E vamos pedir a Deus que permita que os anjos, nesse instante, abençoem esta pessoa que está doente do corpo ou da alma. Vamos começar a preparar a aplicação do magnetismo à distância. Vânia, Lorena, Luziana, Henrique, Lucinha, Beth, Maria Clara, Zivaldo, Wellington Girão, Selma. Alguém não foi chamado? Nesse momento vamos já nos preparar para o encerramento. E esse é um instante que a gente vai fazer também a prece pelas famílias. Pedimos a todos que visualizem sua família, os nossos entes queridos, filhos, os nossos pais, mães, que nós possamos, nesse instante, buscar também a harmonização do nosso lar, para que daqui a pouco nós possamos, no encerramento, fazer a aplicação do magnetismo à distância e a prece pelas famílias.
Pode vir. Vamos à nossa prece final de encerramento. Esperar todo mundo passar. Rose, Ana Paula. Obrigado. O tocador bebê. Pronto? Estamos todos? Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Tudo bem? Eu peço que depois vocês me deem aquele minutinho de sempre para os avisos, tá bom? Não precisa sair todo mundo assim. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti damos graças, Pai, por tudo que temos recebido. E Te pedimos nesse instante que permita que os nossos anjos da guarda nos envolva. Que possamos sentir a presença deste ser que nos ama, que vela por cada um de nós. Sintamos o amor a nos envolver e na certeza de que somos amparados. Busquemos a Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos Te sentir, Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. Inspira-nos, Jesus, a força necessária para superarmos as dificuldades, para vencermos as adversidades, a força para fazer aquilo que é preciso. Ó Jesus, inspira-nos a coragem para tomar novas e melhores atitudes, a coragem para agir diferente, a coragem para cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Inspira-nos, Jesus, a resignação, porque tudo que passamos tem um fim útil, é para o nosso aprendizado. Não nos deixa, Jesus, perdermos o fruto das provas, que possamos de tudo tirar uma lição para as nossas vidas. Te pedimos também, Jesus, inspira-nos a paciência, porque tudo há de passar no tempo de Deus, não no nosso. Afasta de nós o desânimo, a tristeza, a melancolia. Que o bom ânimo invada a nossa alma, que tenhamos a certeza de que somos filhos amados, criados para sermos livres e felizes. Inspira-nos a fé, ó Jesus. Nós Te pedimos por todos os doentes, por aquele irmão, aquele amigo, aquele a quem amamos, que se encontra sofrido, que está num leito de hospital,
que está tomado de dor. Abençoa-os, Jesus, nesse instante, curando-os, se for da vontade de Deus, aliviando-os das dores que sentem, se for da vontade de Deus. Mas aquece-lhes a alma, nós te pedimos. Pedimos pelos entristecidos, pelos deprimidos, pelos tomados pela melancolia, pelos pensamentos negativos. Abençoa-os, Jesus. Revigora-lhes a alma, que eles possam despertar e perceber que é possível fazer diferente. Pedimos pelos que nos pedem prece, pelos que estão com o nome nas listas dos doentes, nas listas das nossas redes sociais. Abençoa-os nesse instante, Jesus. Pedimos pelas nossas famílias, pelas famílias dos que nos assistem, que a tua paz, o teu amor, se faça presente em nossos lares, que saibamos perdoar, porque precisamos ser perdoados, que sejamos indulgentes, benevolentes uns com os outros, que possamos entender que perfeito só o Pai, que precisamos cada dia melhorar. Na certeza, Jesus, de que tu podes ver a Deus, nós nos unimos a ti, aos nossos anjos da guarda, aos bons espíritos que aqui se encontram, os espíritos familiares, mães, pais, amigos, trabalhadores deste grupo que aqui estão, e numa só voz, num só pensamento dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa, Pai, as nossas faltas, tende compaixão de nós, tende misericórdia da nossa imensa fraqueza, ampara-nos, protege-nos e livra-nos do mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como eu pedi, 1 minuto da atenção de vocês para dar os informes das nossas campanhas de Natal, que nós estamos, encampando a campanha de Natal, que estou sendo redundante, foi a luz apagou e eu me perdi aqui. Mas já estamos em plena campanha de Natal dos idosos, estamos trabalhando para ter uma festa bem legal, vai ser sábado, Sábado pela manhã, sábado 21. Lembramos a vocês que nós ainda temos reunião segunda-feira, temos reunião quarta-feira, é a última reunião do curso de formação, do curso da Revista Espírita, lembrando que voltamos em janeiro, na segunda semana de janeiro, dia 9, para já na formação mediúnica, já trabalhando, preparando o pessoal para a formação mediúnica. Aos sábados continuamos as nossas atividades normalmente. Então, próximo sábado, já ali para nós aqui, não seja, é véspera de Natal, vai ser o nosso último encontro, que a gente possa vir com esse clima harmonioso, esse calor, ao contrário do frio do ar-condicionado, tem o calor humano, essa vontade da gente estar junto. Agradeço a todos vocês. Lembrem, está precisando de prece, de ajuda, pede lá no grupo, conversa com alguém, lembra do amparo espiritual, chegue mais cedo, fale no atendimento fraterno, que a gente esteja junto e combatamos, cada um de nós, a melancolia que surge no Natal. Natal não é momento de tristeza, Natal é momento de alegria. Lembremos, Jesus nasceu para nos dar o exemplo de alegria, para termos vida e vida em abundância, que é a vida no amor de Deus. Não nos entristeçamos, sejamos felizes. Boa noite, até qualquer hora.